Fala galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área, porque o assunto agora é o Brasileirão Série C 2023. Porque nesse final de semana ocorreu a 17ª rodada, que teve encerramento ontem com a vitória do Floresta contra a equipe do Ipiranga pelo placar de 2-0. Antepenúltima rodada encerrada e 3 times confirmaram classificação para o quadrangular final da Série C. Brusque, Operário e Amazonas já estão matematicamente classificados. Restam 5 vagas para o quadrangular final. E infelizmente 2 equipes já estão rebaixadas para a Série D de 2024. O Altos do Piauí e o nosso querido Pousão, o Pouso Alegre, infelizmente, está rebaixado para a Série D em 2024. Bora falar dos resultados dessa 17ª rodada, os destaques e no final do vídeo a classificação atualizada do Brasileirão Série C, que está na reta final, faltam apenas 2 rodadas e o bicho tá pegando, meus amigos. Galera, é o seguinte, essa 17ª rodada começou no sabadão, né? Tivemos um grande jogo entre São Bernardo e Amazonas. O Amazonas poderia confirmar a sua classificação em caso de empate, até ou mesmo uma vitória. E o Amazonas até saiu na frente, com o gol do Sassá. O Sassá nunca perdoa, né? A bola saiu para ele logo no início do segundo tempo, com 1 minuto de jogo do segundo tempo. O Sassá foi para a rede, 1-0 Amazonas. Mas o São Bernardo foi buscar a virada, isso mesmo, o Bernô, que não vencia há 10 jogos, cara. O São Bernardo fez um início de campeonato muito bom, 8 primeiras rodadas na liderança, ficou 10 jogos sem ganhar. E aquele negócio, né, talvez ganhou na hora certa, na hora que precisava, porque se não tivesse ganhado, teria se complicado muito na briga pela classificação. O São Bernardo empatou o jogo e já nos acréscimos fez o gol da virada, vitória do São Bernardo para cima do Amazonas. Vitória importante, né? Porque o São Bernardo voltou para o G8 da competição e mesmo com a derrota, o Amazonas está classificado. Vitória importantíssima do Bernô, grande Bernô. Galera, a Aparecidense conseguiu também uma vitória na Bacia das Almas, também com gols nos acréscimos. Aparecidense 1, Confiança 0. O Confiança sabia que o resultado seria importante na briga pela classificação, a situação agora complicou bastante para o Confiança. E vamos falar a verdade, galera, o jogo estava tudo na mão do Confiança. O Confiança teve 2 chances claras de vencer o jogo, uma que o jogador acabou chutando para fora e uma outra que ele chutou no travessão. Cara, o Confiança desperdiçou chances claras de sair com a vitória lá em Aparecida de Goiânia. Só que é o futebol, né? Quem não faz, toma. E a Aparecidense foi lá, fez o gol já também nos acréscimos do jogo. Vitória do time de Goiânia, de Aparecida de Goiânia. Vitória que faz que a Aparecidense abre uma vantagem de 3 pontos em relação à zona do rebaixamento. Vitória importantíssima da Aparecidense nessa briga. 1-0. Galera, outro time que também poderia confirmar a classificação do sabadão era o Operário, até então líder do campeonato da Série C. E ó, que o Operário começou muito bem o jogo contra o Volta Redonda, né? Fez 1-0 logo cedo, abriu o placar logo cedo no jogo lá no Rio de Janeiro. Só que aí também com um gol no final, o Operário deixou escapar a vitória, a liderança e a classificação de forma antecipada, né? Dependendo só do seu jogo. O Volta Redonda arrancou esse empate no final da partida, ou seja, todos os jogos de sábado com bastante emoção, né, literalmente. E o Volta Redonda arrancou esse empate fundamental para o time carioca na briga pela classificação ali no G8. O Volta Redonda deu uma estagnada ali, poderia talvez ter confirmado a classificação em caso de vitória, mas o empate é muito melhor que uma derrota, né, nessa altura do campeonato, né. Galera, infelizmente, falar do primeiro rebaixado, né, que foi o Altos entrou em campo já com cara de time rebaixado, literalmente, né. Enfrentava o Brusque, que joga nos seus domínios, é muito forte lá em Santa Catarina, e com menos de 30 minutos de jogo, o Brusque já venceu por 3-0. Vai falar o quê num resultado desse? Cara, o Altos entrou em campo já literalmente rebaixado, né? O Altos teve uma campanha de rebaixado ao longo do campeonato. Infelizmente, do time do Piauí não conseguiu entregar muita coisa. O Brusque aproveitou essas fragilidades, como eu disse, fez 3-0 com 30 minutos de jogo. E aí, com a combinação de resultados, o Brusque assumiu a liderança. Atualmente, o Brusque é o líder da Série C e também já está classificado para a fase final. Brusque 3, Altos do Piauí 0. O Altos está rebaixado para a Série D de 2024. Galera, esses são os 4 jogos do sabadão. No domingo tivemos mais 5 jogos.
e dá destaque para a vitória espetacular do Paysandu de Hélio dos Anjos, que faz uma campanha maravilhosa no time do Papão da Curuzu. Não perdeu ainda em 6 jogos aí o Hélio dos Anjos. Campanha muito boa. O Paysandu, que era o 16º, pulou por 6º lugar e tem chances claras de classificação. Só para lembrar, galera, o Náutico abriu 2-0. Isso mesmo, o Náutico venceu o Paysandu por 2-0 em Belém. E o Paysandu foi buscar a virada. Diminuiu, fez o 2-1, buscou o 2-2, virou para 3-2 e no final do jogo ainda fez mais um gol. 4-2 pro Paysandu. Cara, o Paysandu tem um retrospecto que ele lidera sempre, né, na Série C, fica lá em primeiro, chega na fase do mata-mata, ele perde as forças e tipo, meio que pipoca. Dessa vez o Paysandu mostrando uma reação muito interessante, de time que lutava contra o rebaixamento a time que pode brigar sim no quadrangular final pela classificação, uma vitória espetacular. Já para o Náutico abriu o olho, o Náutico saiu do grupo dos 8 primeiros, aí a gente vai falar classificação. Galera, CSA e Botafogo da Paraíba ficaram no empate, 1-1, o jogo foi lá em Alagoas, muito melhor para o Botafogo da Paraíba, né, que agora precisa de mais um ponto para confirmar a classificação no quadrangular final. E eu falo pela questão do jogo em si, né, porque o Botafogo da Paraíba venceu o jogo por 1-0, teve um jogador expulso, tomou o gol de empate e se segurou. Vou falar uma coisa, o jogador do Botafogo da Paraíba foi expulso dos 30 minutos do primeiro tempo. Ou seja, o CSA perdeu uma grande chance de encostar ali no grupo dos 8 primeiros e talvez até entrar ali no grupo dos 8 primeiros. E automaticamente o empate para o Botafogo foi heróico. O Botafogo da Paraíba conseguiu tirar um empate em Alagoas, com um jogador a menos, mais do que quase 1/3 do jogo disputado apenas. Resultado espetacular para o Botafogo do Paraíba, um grande empate. Aí o Botafogo do Paraíba fazendo bons jogos nessa Série C até o momento. Precisa logo confirmar essa classificação para não acontecer o que aconteceu ano passado, né? Galera, outro resultado importante da rodada foi Manaus e Remo, né? O Manaus lutando contra o rebaixamento, contra o Remo também queria dar uma distanciada, e 1-1 acabou ficando ruim para os dois, né? Se o Remo ainda tinha algum sonho de disputar a chance de visualizar talvez uma classificação, era vencer o Manaus fora de casa. Isso não aconteceu. O Remo ainda está numa situação delicada na Série C do Brasileirão, ainda corre risco de rebaixamento. E para o Manaus, a situação ainda é mais complicada, porque com a vitória do Floresta, o Manaus entrou na zona do rebaixamento com o empate. Né, o Roger, o treinador do Manaus, chegou a dizer que o empate teria sido bom, arrancar um ponto ali do Remo, mas o time não contava que o Floresta ia vencer. Então, com esse empate, faltando 2 rodadas para o fim do campeonato, o Manaus está na zona da degola e o Remo ainda tem chance de rebaixamento. Ou seja, que o empate foi tão bom assim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer com as duas equipes. Galera, um grande jogão da rodada foi o confronto entre São José e Figueirense, né? O jogo terminou 3-3, um jogaço de bola. O Figueirense saiu na frente, já fez 1-0, o São José foi buscar, de repente o Figueirense estava ganhando de 3-2, depois o São José foi buscar o resultado. Cara, no contexto geral, se a gente for parar para pensar, o São José, que está no grupo dos 8 primeiros, estava jogando em casa, a obrigação era do São José vencer o jogo. Mas pela circunstância do resultado, que é correr atrás do empate a todo momento, até que não ficou tão ruim pro São José, né, que ainda está no grupo ali dos 8 primeiros colocados. Agora, por Figueirense ficou um pouco ruim, porque o Figueirense ainda sonhava, talvez com a possibilidade de classificação, era mínima, mas sonhava. E ainda continua muito perto da zona do rebaixamento, né? O time sai ganhando, abre um 3-2, toma o 3-3, o time do Paulo Baier não consegue sair dessa cena de muitos empates e derrotas bobas em casa, né? O Figueirense vai ficar mais um ano na Série C e ainda vai ter que lutar nessas 2 últimas rodadas para permanência, para não correr risco de rebaixamento. Vamos ver o que vai acontecer. Galera, infelizmente um deu pro Pousão, né? Nosso querido Pouso Alegre está rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Jogou domingo contra o América do Rio Grande do Norte, lá no nosso querido Mecão, lá no estádio do América. E perdeu por 2-0, era um resultado previsível. O América jogando em casa, precisando da vitória. O América volta a respirar na competição, porque agora tem uma chance clara e matemática de se livrar do rebaixamento. Tem 2 confrontos, teoricamente, contra candidatos diretos contra o rebaixamento, e um deles é a próxima rodada em casa. Então a América sabia da vitória que seria fundamental contra o Pousão. Já o Pousão, meus amigos, mostrou que não tinha condição de disputar a Série C. Foram muitos erros ao longo do campeonato. Troca de treinadores, contratação de alguns jogadores duvidosos, essa questão de virar SAF ou não virar SAF, isso prejudicou muito o Pousão, que começou bem,
mas depois decaiu demais, derrotas em casas inadmissíveis, e o Pouso Alegre combina com esse rebaixamento. Para o América agora é se apegar principalmente à torcida, porque precisa ganhar o próximo jogo em casa, e na última rodada deu uma combinação de resultados para se livrar desse rebaixamento. O América já não tem mais chance de subir, né? O América do Rio do Norte. Mas pelo menos a permanência ainda dá para o América sonhar, o nosso querido Mecão. Galera, a rodada foi encerrada com a vitória do Floresta para cima do Ipiranga. O Ipiranga que ainda sonhava em chegar a 25 pontos e entrar definitivo na briga pela classificação. A derrota complica muito a vida do Ipiranga, que perdeu jogadores, né? Parece que o Ipiranga, ao longo da Série C, meio que começou a notar que não teria tanta chance assim, e começou a liberar alguns jogadores. Alguns jogadores foram embora para outros clubes. O Ipiranga até chegou a ter uma vitória importante, poderia voltar a sonhar com o G8, mas aí, infelizmente, essa derrota pôs tudo a perder. Já o nosso do Floresta, vitória importantíssima em casa contra um forte candidato à briga pela classificação. E o Floresta sai da zona do rebaixamento, faltando 2 rodadas para o final do campeonato. Ou seja, o Floresta só depende das suas próprias forças a partir de agora para não correr risco de queda para a Série D do Brasileirão. Agora empurrou o Manaus para a zona da degola. Galerinha, vamos falar da classificação atualizada então no Brasileirão Série C aí, depois de 17 rodadas, né? Com 3 times classificados para a próxima fase, que são eles. O Brusque, com 30 pontos, está classificado, não pode ser mais alcançado por São Bernardo e Náutico. Quer dizer, pode ser alcançado por algum deles, só que vai ter um confronto direto. Então esse confronto direto já mata a chance de algum deles, dos dois, ultrapassarem o Brusque, que já está classificado. O Operário do Paraná, que faz grande campanha, também está classificado com 30 pontos. O Amazonas, mesmo com declínio nos últimos jogos, né? O Amazonas teve uma queda de rendimento, também está classificado, fez um baita campeonato aqui do Amazonas, do artilheiro Sassá, tem 29 pontos, está classificado. São os 3 primeiros times classificados para a fase de quadrangular final. Em quarto lugar, o Botafogo da Paraíba, com 29 pontos. Precisa de mais um ponto para confirmar a classificação, ou uma combinação de resultados ali também. Eu posso cravar aqui que o Botafogo está praticamente classificado. Não vai dar bobeira, hein, Belo? Pelo amor de Deus. Em quinto lugar, o Volta Redonda tem 27, também está muito próximo disso. O grande Paysandu, de Hélio dos Anjos, com uma reação incrível, tem 26, ocupa a 6ª posição. Em sétimo lugar, o São José, que dentro dos times que estão aqui no G1 tem uma sequência bem tranquila, se a gente for parar para pensar, para analisar. Então, por isso o empate contra o Figueirense não foi tão ruim. E agora o São Bernardo, que voltou a vencer depois de 10 rodadas, venceu na hora certa, ocupa a 8ª posição com 25 pontos. Em nono, o Náutico, que estava no grupo dos 8 primeiros e caiu desse grupo, agora vai ter que depender de suas forças e vai ter confronto direto contra o São Bernardo. Como que é o futebol, na última rodada tem que chegar vivo até lá. Galera, no meu ponto de vista, do Botafogo da Paraíba até o Náutico, são os times que de fato vão brigar pela classificação. Aí eu coloco depois em 10º lugar o CSA, que está com 23 pontos, que ainda matematicamente briga pela classificação, porque vamos supor que São Bernardo e Náutico empatem. São José também, sei lá, empata seu jogo. Se o CSA ganhar, ele vai a 26 pontos. Ele se coloca na briga. Só que por enquanto a diferença é de 2 pontos, tem 6 em disputa. Eu colocaria o CSA ali correndo um pouco por fora nessa briga pela classificação, mas ainda dá. Ipiranga e Confiança tem 22 pontos, acho que não dá mais, mesmo com a diferença só de 3 pontos para o 8º colocado. Vai depender muito do que conseguir. O Ipiranga tem um confronto direto contra o próprio São Bernardo na próxima rodada, então é fundamental que o Ipiranga consiga um bom resultado, mas a gente sabe que a situação não é muito das melhores para o Ipiranga. O Confiança teve a chance sábado de brigar pela classificação, os gols perdidos contra a Presidência. Agora vai ser muito difícil o Confiança conseguir reverter essa situação, vencer os 2 jogos e conseguir tirar alguém do G8. Para mim, Ipiranga e Confiança basicamente vão lutar para cumprir tabela no restante do campeonato. Só se eu estiver muito enganado, mas acho que para a classificação complicou bastante. Agora, a briga pelo rebaixamento fica da seguinte forma. 13º lugar a Presidência com 21 pontos. Em 14º, Figueirense com 21. Em 15º, Remo 21. No meu ponto de vista, em 2 jogos, se a Presidência, Figueirense e Remo ganhar pelo menos uma partida, eles escapam do rebaixamento. Chegando a 24 pontos, eles escapam. Pelo menos mais uma vitória. É o que eu penso em relação a essas 3 equipes, mas precisam vencer. Se não vencerem, vão jogar a Série D o ano que vem. O Floresta tem 19, talvez a briga contra o rebaixamento caia entre Floresta e Manaus, que é o primeiro da zona com 18. O América sabe que tem um confronto entre Floresta e Manaus. Se o América vencer na próxima rodada, pode sair da degola. Então o América, nosso filho do Mecão, precisa acordar rápido, vencer esses 2 jogos. Infelizmente, Altos e Pouso Alegre foram campeões horríveis
e estão rebaixados para a quarta divisão. Sistema Runa mais 10, aquele abraço, valeu.